Quem de nós, ao entrar para os missionários do Sagrado Coração de Jesus, ao longo de nossa caminhada, seja ela breve, no início, ou aquela que já tem um bom tempo de estrada, não teve um MSC, um missionário do Sagrado Coração de Jesus, que tenha sido uma motivação, que tenha dado um testemunho e que tenha sido, de certa maneira, uma referência para a nossa vida? Eu tenho alguns MSCs que foram muito especiais ao longo da minha caminhada, pelo seu testemunho, pela sua maneira de falar, da espiritualidade do Sagrado Coração, mas mais do que isso, pela sua atitude, pelo seu testemunho. Em toda a nossa congregação, em todas as nossas províncias, é assim que acontece. E claro, para todos nós, missionários do Sagrado Coração de Jesus, a figura primeira é Júlio Chevalier, que é do qual, a partir do qual e com ele, por aquilo que nós estudamos e sabemos, foi a primeira referência que nós tivemos como aquele que tinha um carisma todo especial para nos falar do coração de Jesus. Então, por isso que nós queremos trazer a referência dessas pessoas com esse pequeno vídeo que nós queremos apresentar para você. É claro que nós deveríamos, por exemplo, falar desde quando os primeiros holandeses chegaram aqui no Brasil e nos ensinaram a ser missionário do Sagrado Coração. Falaram da espiritualidade do coração de Jesus, falaram do carisma de Padre Júlio Chevalier e deveríamos falar, obviamente, deles, mas é claro que não tem como falar de todos os MSC. Queremos fazer, obviamente, a partir de alguns missionários, uma lembrança toda especial de como Júlio Chevalier pôde nos ensinar através de tantos homens que quiseram viver com muita alegria, com muita determinação, com muita coragem, esta espiritualidade, esta devoção tão especial ao coração de Jesus. Então, por isso que nós queremos lembrar de algumas pessoas. Quem serão essas pessoas sobre as quais nós gostaríamos de falar? Itapetiningano, com um jeito muito particular, com um sotaque muito particular, mas ele se fez presente na vida da província. Ele se fez presente na área de missão. E todos aqueles que conheceram essa pessoa, este confrade MSC, pôde entender que na sua veia, no seu coração, batia de fato muito mais forte esse desejo missionário, esse ardor missionário. Nessa segunda etapa de missionários que cruzaram as terras, ou que se estabeleceram nas terras do Equador, lá estava ele, junto com os padres Moacir, da província de Curitiba, e também padre Ailton Isaías, da província do Rio de Janeiro. Com sua vida, com seu exemplo, ele também mostrou o que é ser missionário do Sagrado Coração. E os testemunhos que nós temos sobre ele vai te fazer entender isso muito melhor. O padre Antônio Carlos de Meira, como bem lembrou o padre Aira agora há pouco, era natural da cidade de Itapetininga, no interior do estado de São Paulo. Ele nasceu no dia 23 de janeiro de 1962 e desde muito jovem se sentia atraído por esse ideal de entrega a Deus e aos irmãos através da vida religiosa. Por isso, ainda muito novo, ele procurou a congregação dos missionários do Sagrado Coração e começou o seu processo formativo nessa congregação. Sempre durante o seu período de seminário, ele ia alentando esse desejo pelas missões mais desafiadoras e mesmo as missões em terras estrangeiras. De fato, já terminando o seu tempo de seminário, em 1991, logo após a sua profissão perpétua, ou seja, a sua entrega definitiva, o seu compromisso definitivo na congregação, o jovem Antônio Carlos de Meira parte para Crateús, ou mais precisamente para a cidade de Tauá, dentro da diocese de Crateús, onde a congregação mantinha, a pedido de Dom Fragoso, uma experiência missionária. Ali ele permaneceu junto ao povo de Deus por um período de tempo, até meados de 94, e em seguida, de retorno para o estado de São Paulo, ele começa a se preparar, já padre,
ele foi ordenado em 1994, ele começa a se preparar nesse período para assumir uma nova missão. De fato, em 1996, nós vamos encontrar o Padre Antônio Carlos de Meira, dessa vez, partindo para o Equador, para a refundação de uma missão confiada aos missionários do Sagrado Coração. Partiram ele, o Padre Moacir e o Padre Ailton Isaías. Nesse período que o Padre Antônio Carlos de Meira passou no Equador, nós o veremos cada vez mais identificado com o povo daquele país, a tal ponto que quando a gente se encontrava com o Padre Antônio Carlos, ele já sentia até dificuldades de falar o português, de tanto que ele mergulhou na cultura do povo equatoriano. Ali nós o encontraremos trabalhando em diferentes frentes de trabalho, mas o seu destaque maior nós encontramos trabalhando junto aos indígenas na diocese de Riobamba. Ali, junto ao clero local, junto ao povo, o Padre Antônio Carlos de Meira desenvolveu um trabalho que se mantém até hoje, e até hoje ele é profundamente lembrado nas comunidades indígenas onde trabalhou. Já perto do ano de 2012, nós encontraremos o Padre Antônio Carlos de Meira já não mais entre os indígenas da zona andina do Equador, mas iniciando um novo trabalho, uma nova paróquia na costa do Equador, em Porto Viejo. Entretanto, os desígnios de Deus são misteriosos. Nesse ano de 2012, no dia 29 de novembro, o Padre Antônio Carlos de Meira vem a falecer, após uma vida inteiramente dedicada à missão, levada com profunda coerência, profunda identificação com o povo, sempre fazendo da sua vida um contínuo anúncio de que nosso Deus tem coração, que nosso Deus é amor e que esse amor é remédio para todos os males. Vamos agora ouvir o testemunho de dois confrades que conviveram muito de perto com o Padre Antônio Carlos de Meira. Aos amigos da família Chevalier no Brasil, falar do Padre Antônio Carlos de Meira é falar de uma pessoa que guardamos de uma forma muito bonita no nosso coração. Um homem de um coração muito grande, forte para amar e forte também para lutar. Assim era Padre Antônio, uma pessoa de um coração magnífico e deixou para nós marcas muito grandes na nossa vida. Conheci Padre Antônio em 1984, era estudante de filosofia e ele organizava como coordenador o nosso encontro de filosofia. Depois, mais tarde, fizemos a teologia juntos, moramos 4 anos juntos e aí sonhamos com a missão Além Fronteiras. O coração do Antônio nunca foi um coração só para as pessoas que ele amava ou conhecia no Brasil. Sempre foi um coração universal. E isso nos ajudou muito a partilhar a vida, a fé e a esperança aqui no Equador. Talvez convivi muito com ele, 3 anos na mesma casa, no início da missão aqui no Equador. E foram uns anos muito bonitos. Colocamos bases tão firmes para a missão no Equador que continuamos até hoje. O coração do Antônio sempre foi aberto para todos os povos, para todas as culturas. E isso porque ele estava realmente marcado pela espiritualidade do coração de Jesus. Um coração aberto e um coração generoso. Uma pessoa muito humilde, compassiva e, sobretudo, apaixonado pelas culturas, pelos povos, pelas outras nações. E assim foi que Antônio cruzou as fronteiras do Brasil até Equador. Aqui ele deu 16 anos da sua vida. E nesses 16 anos, todo mundo fala, uma pessoa muito boa, um homem de um coração de ouro, aquele que soube amar a todos, independente
se estava no meio dos pobres, se estava no meio de intelectuais, como ele fazia parte da equipe de reflexão teológica da CRB aqui do Equador. Não importava se ele estava na universidade, era sempre aquela pessoa humilde e de um coração infinito. Por isso, a marca que deixou para nós, Antônio Carlos, é exatamente esta, da entrega na missão. E a entrega na missão porque tinha um coração generoso, um coração aberto e um coração que ama mais além das fronteiras. Assim era Padre Antônio Carlos. Olá, meus queridos amigos da família Chevalier. Neste momento em que a gente apresenta, ou melhor, a gente compartilha com vocês um pouco a experiência de um confrade, de alguém que nos marcou na missão, me foi pedido para falar do Padre Antônio Carlos Meira, natural de Itapetininga, e que teve uma vida dedicada, muito dedicada, aliás, à missão. O Padre Antônio, ele sempre esteve à frente, em momentos mais desafiadores da missão na nossa província. Primeiro no Ceará, em Crateús, e depois vamos encontrá-lo no Equador. O meu conhecimento, a minha convivência com o Antônio começa antes de ir para o Equador, quando eu estava realmente pensando, trabalhando essa possibilidade. E até confesso que estava meio desanimado. E o Antônio, com conversas, com a presença através de e-mails naquele tempo, ele vai me incentivar. Ele vai dizer que a missão não é só para fazer algo, embora seja importante, mas para conviver. E isso eu experimentei quando fui para o Equador. Nos 2 primeiros anos morei com o Padre Antônio em Tixã. Uma convivência muito fraterna, uma pessoa muito tranquila, experiente. E a experiência dele me ajudou muito naqueles primeiros momentos, primeiros meses tão difíceis. O Padre Antônio, ele era um apaixonado pela missão, pela inserção no meio do povo indígena, onde ele se dedicou mesmo, de corpo e alma, em Tixã e em Palmira principalmente. Era uma pessoa que tinha um acesso muito fácil às comunidades indígenas, com eles, ele estava em casa. Isso me chamou muita atenção. Uma pessoa simples, de hábitos simples, de vida simples, mas de uma capacidade muito grande de entrega. Um outro aspecto que vale a pena assinalar, do Padre Antônio, é que era uma pessoa de alta capacidade intelectual. Ele fazia parte da Conferência dos Religiosos do Equador, assessorando teologicamente. Ele era membro do Conselho Presbiteral da Diocese de Riobamba, onde trabalhava, dava aula no seminário diocesano. Então era uma pessoa que tinha uma capacidade intelectual muito grande e ao mesmo tempo conjugada com uma missão muito profunda. Isso me marcou muito. O tempo que vivi com o Antônio foi um tempo de muita profundidade. Era um confrade de muita presença, de querer participar, estar sempre interessado pela missão, sempre com a palavra justa e certa para o momento certo. Então, fazer a memória do Padre Antônio, que de modo tão precoce nos deixou, e ao mesmo tempo ter essa lembrança e essa inspiração de alguém que deu a sua vida, literalmente entregou a sua vida pela missão. E essa entrega dele nos marcou, nós que convivemos com ele, e também a obra da província. Por isso, homenageá-lo e lembrá-lo nesse momento é algo muito importante. Eu agradeço a Deus por ter a oportunidade de ter estado com ele e espero que para outras pessoas, mesmo que não tenham conhecido, mas que outras pessoas possam se inspirar na sua vida missionária, na sua entrega, no seu ardor missionário, sobretudo com os povos indígenas do Equador, onde ele se fez um com eles, nos respeito, no amor e na fraternidade. Que ele nos inspire sempre e que seja uma figura aí presente sempre na memória da nossa província, da nossa família Chevalier.
Mineiro e também com um jeito todo particular de ser, esse homem conquistou a província de São Paulo, com seu testemunho, com seu exemplo, com sua maneira também muito simples. Ele entendia que a missão era um dos pilares da evangelização. Por isso ele esteve em missão aqui em nosso país. E testemunhou de fato, com a sua vida, com o seu jeito, com o seu testemunho, que a espiritualidade dos missionários do Sagrado Coração de Jesus, que a espiritualidade do coração de Jesus nunca poderia estar desvinculada da vida do ser humano, do seu cotidiano, das coisas mais simples da sua vida comum. E foi isso que ele ensinou a todos nós. Nunca separar a nossa atitude, a nossa ação, da nossa contemplação, da nossa vida de espiritualidade. Por isso esse homem também tem muitos testemunhos que falam por si e que já nos mostram quem foi esse missionário do Sagrado Coração. O padre Hélio Joaquim Ribeiro Pontes nasceu no dia 26 de dezembro de 1940, na cidade de Delfim Moreira, estado de Minas Gerais, no bairro do Rio Claro. O jovem Hélio Pontes recebeu de seus pais uma educação profundamente cristã, tinha uma vida de oração intensa e pouco a pouco sentiu no seu coração nasceu o desejo da entrega a Deus através da vida religiosa. De fato, no ano de 1955, o jovem Hélio Pontes ingressa no seminário da Congregação dos Missionários do Sagrado Coração, onde recebe toda a formação necessária para ser um religioso e para ser padre. Isso, de fato, vem a acontecer em 1971. Sua ordenação foi em julho de 71. Padre Hélio Pontes viveu, durante a sua formação e nos seus primeiros anos de sacerdócio, tudo aquilo que significou a celebração desse grande evento na vida da Igreja, que foi o Concílio Vaticano II, e esse movimento dos primeiros anos no pós-concílio, de 65 para frente, né? Esse movimento de abertura da Igreja, de uma Igreja em saída, que até hoje o Papa Francisco nos convida a sermos Igreja em saída, né? Pois bem, em 71 ele ordena e vai ser vigário em Bauru, onde começa a experiência com as comunidades eclesiais de base, com quem ele mantinha uma intensa troca de cartas até o fim da sua vida. Depois que saiu de lá, ele continua se correspondendo com esse grupo que ele chamava de Resto de Israel, fazendo menção através desse nome do povo bíblico, o Resto de Israel. Pois bem, essa experiência do Padre Hélio com as comunidades eclesiais de base seria fundamental para que ele aprofundasse a sua entrega a Deus na vida religiosa. De maneira que em 1977, tendo deixado Bauru, ele foi morar em Itajubá e pediu ao superior provincial da época que lhe fosse concedida a possibilidade de fazer uma experiência de vida inserida no bairro do Cruzeiro, e nós vamos ouvir sobre isso daqui a pouquinho. Essa experiência consistia em conviver com o povo nas casas que o povo tinha, trabalhando, vivendo na maior modéstia possível, procurando em tudo se assemelhar à vida de Jesus de Nazaré. E assim ele fez, de fato, indo residir no bairro do Cruzeiro, numa comunidade inserida, e ali ele fazia também os seus trabalhos pastorais, mas procurando viver o mais simplesmente possível. Em 81, o superior da época, Padre Humberto Capobianco, pede ao Padre Hélio que deixe essa experiência para assumir a função de formador aqui na cidade de São Paulo, já dos formandos que já estavam nas etapas finais da sua formação. Era também uma experiência diferente daquelas que se vinha fazendo até então. Era uma comunidade de formação inserida na periferia de São Paulo. Os formandos moravam junto com o povo, da maneira como o povo vive, e isso era uma experiência profundamente inovadora para a época e desafiadora
buscando fazer com que os novos religiosos e novos padres tivessem uma vida cada vez mais semelhante à vida de Jesus. Pois bem, logo após essa experiência, em 1985, Padre Hélio Pontes parte para Crateús, diocese essa onde o Padre Antônio Carlos de Meira, que a gente falou agora há pouco sobre ele, né? Essa diocese onde o Padre Antônio Carlos de Meira também trabalhou. Só que o Padre Hélio foi antes, foi em 85, para abrir a missão, para começar a missão. E lá ele também vive intensamente essa experiência de total entrega e de identificação com o povo que vivia ali no sertão. Em 1991, o Padre Hélio Pontes precisa deixar a sua experiência missionária porque foi eleito superior provincial. Teve que deixar a missão, mas para assumir outra, tão desafiadora quanto, que é a de coordenar a província, coordenar os religiosos. Em 1992, porém, em uma viagem, o Padre Hélio Pontes sofre um gravíssimo acidente. No carro estavam outros 2 religiosos MSC, 2 padres, o Padre Lídio e o Padre Hernandes, que infelizmente vêm a falecer nesse acidente. O Padre Hélio sobrevive, milagrosamente, por assim dizer. Depois de uma longa e difícil recuperação, o Padre Hélio Pontes começa a retomar as suas funções como superior provincial, até que no ano de 1993, o Padre Hélio Pontes é convocado a estar em Roma para o capítulo geral da congregação. Entretanto, durante a celebração desse capítulo geral de 1993 em Roma, no dia 7 de setembro, o Padre Hélio falece abruptamente, inesperadamente, estando em terra estrangeira. Foi um grande choque para todos, havia esse questionamento, um homem que sobreviveu a um acidente tão grave no ano anterior, no ano seguinte, vem a falecer dessa maneira, mas ainda assim, mesmo sofrendo essa perda tão sentida, o seu exemplo de vida, a sua doação, os seus ideais de identificação com Jesus permanecem até hoje. Nós ouviremos os testemunhos de 2 leigos que conviveram muito proximamente com o Padre Hélio Pontes. Um deles é o Zé Vicente, grande cantor e poeta da nossa vida de igreja, da nossa caminhada, e o outro é o Laudelino, também muito conhecido nosso pelo seu trabalho junto aos leigos na CNBB. Ouçamos então agora os seus testemunhos. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou, a esperança na terra brotou, um povo novo deu-se as mãos e caminhou, lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador, justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Minhas amigas, meus amigos, meus parentes na fé, missionários do Sagrado Coração, aqui é o poeta e cantor Zé Vicente, agradecendo o convite para falar um pouquinho nessa semana do Padre Júlio Chevalier sobre uma figura, um dos seus confrades, um padre pertencente a essa congregação, que também eu tive a graça de conhecer, o Padre Hélio Pontes. E no mesmo período a gente conviveu um pouco em Crateús, eles morando em Nova Russa, na comunidade, com o irmão Jagner, me lembro, e o Padre Carlos Busanella, não é? Então, eu penso que, lembro bem de você, Hélio, do nosso encontro nas estradas, às vezes dentro dos ônibus, naquelas missões e caminhadas tão extensas, até estradas de poeira, e numa desses encontros, você chegou aí na minha casa, da família, na cidade de Iguatu, a gente nessa travessia que fazia de quase 300 quilômetros. O que dizer de você? Um homem manso, humilde e grande paixão, ardor missionário pelas comunidades.
Então, nessa música, Lutar e Crer Vencer a Dor, Louvar ao Criador, foi a minha primeira composição naquele período que eu morava em Crateús. Eu quero celebrar também a você como uma chama, como uma luz no caminho de tanta gente, pelo seu papel de entrega sacerdotal, aberto, comunitário e missionário. Eu penso que aí está um pouco a essência de qualquer congregação, na essência do seu fundador, na essência do Evangelho de Jesus de Nazaré. Daqui de onde a gente está nesse período de travessia, de pandemia, num mundo tão tenso, num país tão dividido, tão cheio de ódios, tão carente da presença dos cuidadores e cuidadoras apaixonados pela Mãe Terra e pela humanidade, a gente possa contar com sua oração, com sua presença de energia, de espírito, no divino que nos conduza, no espírito que sopra cada dia da gente. E vamos continuar lutando e crendo. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Viva esse amor que você vive entre nós, Padre Hélio. Conheci o Padre Hélio nos meados dos anos 70, quando ele veio para Itajubá para trabalhar na paróquia Nossa Senhora da Soledade. A gente logo ficou amigo e muito próximo. Ele nos acompanhava no grupo de jovens, na equipe de liturgia. A gente estava começando a pastoral universitária. E ele veio com ideias novas, com uma mentalidade de igreja comprometida, né, do meio popular, igreja povo de Deus. E foi uma revolução, não só em Itajubá, mas como toda a arquidiocese de Pouso Alegre. Logo ele ajudou a organizar uma equipe de animação das comunidades eclesiais de base. E assim começamos o trabalho. No início dos anos 80, nós fizemos uma experiência muito bonita, que foi uma comunidade mista inserida no meio popular. Ele sempre repetia uma frase de um autor, que a cabeça pensa de acordo com onde estão os pés. Então ele queria muito ir por uma periferia. E fizemos. Padre Hélio, o Ney, um ex-seminarista MSC, e eu fomos para uma casinha simples no bairro da Estiva, que era parte da comunidade de Nossa Senhora das Graças, e o Padre Hélio é que fazia animação pastoral nessa comunidade. E ali, olha, ele foi radical, viu? Não aceitava, ele dizia isso. Nós viemos aqui não foi para ter privilégios. Então, a vida igual a do povo. A gente chegava a altas horas dos trabalhos pastorais, das comunidades rurais, e deixava o carro lá na casa paroquial, no centro, e a gente subia ou de ônibus circular, ou, muitas vezes, subíamos 2 quilômetros até o cruzeiro, a pé, e depois 2 quilômetros de descida até a Estiva. Olha, foi uma revolução para a igreja e para o povo. E depois também, aí ele foi chamado, ou antes ainda, me lembro que ele fez lá em Itajubá um seminário, convidou toda a diocese, de Medellín a Puebla. É bom citar esse fato, porque mostra a mentalidade que ele queria ajudar na diocese de Pouso Alegre, né? O modo de ser igreja comprometido com o povo. No início dos anos 80, 81, a gente ficou um ano e meio juntos ali na periferia, e ele foi chamado pela província para um trabalho, uma casa de formação, também na periferia de São Paulo. Ele sofreu muito, porque ele estava gostando da experiência, e nós todos sofremos, né? Mas ele era um homem de congregação, né? Muito fiel ao carisma, às propostas da congregação, um verdadeiro filho do padre Júlio Chevalier, né? Então, eu lembro que era o padre Humberto Capobianco, o provincial, ele foi a Itajubá para nos convencer que o Padre Hélio precisaria ir para São Paulo. E ele dizia assim na missa, vocês gostam do Hélio? Mas gostam mesmo? Opa, que bom, né? E que tal se a gente tenha mais Padre Hélio? 2, 5, 10, 12 Padre Hélio. É assim que vai ser, porque ele vai ser responsável por uma casa de formação. Não convenceu não, mas a comunidade aceitou, acolheu, o Padre Hélio, muito obediente também, foi.
a gente continuou a ter uma ligação, ele nos visitou outras vezes. Depois ele foi para o Nordeste, né? Quando vinha a gente se encontrava. Eu também mudei de Itajubá, fui ser administrador paroquial como cristão leigo, né? Numa cidade próxima. Ele me visitou lá. Depois ele entrou como provincial. Eu voltei para Itajubá, para uma outra periferia, na Vila Isabel. Ele me fez 2 ou 3 visitas. E sempre ele dizia: Lau, eu vou te visitar muitas vezes, porque me ajuda, me resgata aquele nosso sonho, aquele nosso desejo. Então, o que dizer do Padre Hélio, né? Poucos minutos, pouca coisa, mas olha, na verdade as palavras não conseguem dizer não. Aprendi muito com ele, aprendemos até hoje. Pessoas de Itajubá, lá da onde a gente morou, lembram dele, falam com saudade, mas uma saudade viva, né? De alguém que aprendeu muito com o testemunho do Padre Hélio Pontes. Obrigado à congregação pelo Padre que nos concedeu durante esse tempo. Então, Jesus é missão, a igreja é missão. Então, a vida é missão, o amor é missão. Então, Jesus é missão, a igreja é missão. Então nós somos missão, missão local. Depois de termos ouvido os dados biográficos de 2 confrades nossos que já partiram para a eternidade, o Padre Antônio Carlos e o Padre Hélio Pontes, nós ouviremos agora algo sobre a vida de um confrade que está vivo e bem vivo, graças a Deus. Nós iremos agora falar sobre Dom Ricardo Pedro Palha, bispo emérito de Pinheiro, no Maranhão. Dom Ricardo atualmente já conta com seus mais de 80 anos e vive lá em Itapetininga, junto ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Sul, onde continua trabalhando, dando banho em muita gente que é mais nova do que ele, inclusive até em mim, eu acredito. Tá bom. Dom Ricardo é uma figura muito querida na congregação. E falar sobre ele, ao mesmo tempo que é muito fácil, é também difícil. Fácil porque quem convive com ele logo de início percebe as grandes virtudes que ele tem, sobretudo o seu dom de ser, ao mesmo tempo, terno, carinhoso, acolhedor com todos e também forte quando precisa ser. É fácil por causa das suas virtudes e entre elas eu cito inclusive a modéstia, porque não quis aparecer aqui nesses vídeos. A gente insistiu: Dom Ricardo, fala um pouquinho da sua experiência, e ele sempre dizendo: não, falar de si mesmo só não é bom. Então, não quis, então falamos dele, nós que o conhecemos. Dom Ricardo nasceu no dia 31 de março de 1937, na cidade de Ponte Serrada, Santa Catarina. Sempre foi alguém muito dedicado a Deus e logo muito jovem, na década de 50, Dom Ricardo entra para o seminário da Congregação dos Missionários do Sagrado Coração, onde faz toda a sua formação para se tornar religioso e padre. De fato, o Padre Ricardo, à época, foi ordenado no dia 29 de junho de 1963, lá em Ibicaré, em Santa Catarina. Logo depois da sua ordenação, começou a se destacar pelo seu intenso trabalho apostólico. Por onde passou, Dom Ricardo é lembrado e querido, ainda nessa época como Padre Ricardo, pela sua entrega generosa. Lembro-me, inclusive, de uma ocasião em Itajubá, de uma senhora lá da paróquia, onde ele tinha trabalhado, ainda como padre, nos contar que em algumas situações, Dom Ricardo, quando ia visitar um doente e percebia que o doente precisava de auxílios maiores, na total ausência de ambulância naquele tempo ou de qualquer outro meio de transporte, colocava o doente nas próprias costas e ia levar até o médico.
esse é o Dom Ricardo. Essas virtudes, esse profundo zelo pastoral fez com que, passados alguns anos, o Padre Ricardo fosse eleito superior provincial. Ficou responsável de acompanhar a vida da província, de coordenar a vida da província. Entretanto, não demorou muito, e aqui nós estamos já falando do ano de 1979. Não demorou muito, Dom Ricardo recebeu o convite para se tornar bispo. Foi nomeado pelo Papa e Dom Ricardo, com muita humildade, aceita esse encargo desafiador e foi ordenado bispo no dia 7 de setembro de 1979, lá em São Paulo, na Vila Formosa, pelas mãos de Dom Paulo Evaristo Arnes. Dom Ricardo foi nomeado bispo para a cidade de Pinheiro. E nesse lugar, Dom Ricardo entregou a sua vida profundamente. Até hoje, muito lembrado, muito querido, e Dom Ricardo continua tendo contato com esse seu povo tão amado. Nós ouviremos a seguir 2 testemunhos sobre Dom Ricardo. O primeiro do Padre Risso, missionário do Sagrado Coração italiano, que conviveu muito de perto com Dom Ricardo no período em que ele esteve como bispo de Pinheiro. Depois ouviremos um outro bispo, Dom Antônio Carlos Cruz, bispo de Caicó, no Rio Grande do Norte, entre nós conhecido como Maristelo, né? É o apelido dele, Dom Maristelo. Maristelo vai falar um pouco para a gente em que a figura de Dom Ricardo o inspira. Dom Ricardo, inclusive, foi quem ordenou Dom Maristelo padre e bispo. Ouvindo então esses relatos, nós queremos assim prestar uma homenagem muito singela a esse homem de uma grandeza imensa e que para nós segue sendo exemplo e segue sendo uma companhia profundamente querida, um homem amado como um irmão nosso, e de quem a gente se orgulha de dizer que é da mesma família dos missionários do Sagrado Coração. Vamos ouvir então agora os testemunhos de quem convive ou conviveu com Dom Ricardo. Acabo de receber o convite de São Luís para que eu manifeste a minha opinião, o meu pensamento sobre os 33 anos, me parece, que Dom Ricardo passou aqui em Pinheiro. Eu lembro logo quando nós voltávamos do retiro na Serra do Ceará. Ele estava conosco, era um simples padre. Mas ele já sabia que devia ser o bispo de Pinheiro. E quando chegou em Pinheiro, a gente mostrou para ele algumas coisas. E ele, sempre rindo, dizia que não tinha nada a ver com ele, quando nós pensávamos que talvez o bispo de Pinheiro teria sido ele. E assim foi. Que lucro teve a Diocese de Pinheiro? Depois daqueles colossos de Dom Afonso, de Dom Carmelo, chegou Dom Ricardo. 3 bispos diferentes. Dom Afonso, estruturou a diocese, que era a prelazia. Dom Carmelo botou nos trilhos muitas coisas que a diocese precisava. E agora chegou o missionário. Com Dom Ricardo não tinha horário. Com Dom Ricardo não tinha qualquer operação que a gente devesse fazer. Logo que ele chegou, eu tive um pequeno desentendimento, porque o comportamento dele era um pouco diferente do meu. E foi muito duro.
faltei até de educação. E a partir daquela hora, nunca mais ele me mexeu sobre aquele ponto. E depois, 33 anos. Onde ele não podia chegar, ele me mandava. Só o povo de Pinheiro pode dizer quanto ele está sofrendo por ter nos deixado, abandonado não, ter nos deixado. E a lembrança dele está viva, presente em nós todos. O momento mais pesado para mim foi quando fui me despedir dele no quintal da casa. E a pé, indo em direção do portão, acabou tudo no choro. Ele e eu chorando. Merecia. A falta dele talvez seja ainda muita, mas cada um de nós oferece à igreja o seu carisma. E agora nós ficamos vivendo só com a lembrança daquele tempo. Até logo, Dom Ricardo. Meus irmãos, minhas irmãs, gostaria de bendizer a Deus por um confrade que eu admiro muito, Dom Ricardo Pedro Palha, bispo emérito de Pinheiro, no Maranhão. Dom Ricardo me ordenou presbítero em 12 de dezembro de 1992, na matriz de São Pedro de Alcântara, em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Dom Ricardo me ordenou bispo na mesma matriz de São Pedro de Alcântara, no dia 10 de maio de 2014. Por que a escolha por Dom Ricardo, tanto para a ordenação presbiteral quanto para a ordenação episcopal? Pelo testemunho de vida daquele homem. Quando eu me preparava para a ordenação presbiteral, conheci Dom Ricardo, que veio ordenar um confrade meu na paróquia de Alcântara, e me chamou a atenção a simplicidade. Para mim era uma coisa que encantava os olhos, ver um bispo tão simples. Naquela época não tinha contato com tantos bispos, então muitas vezes na cabeça da gente o bispo era uma pessoa distante, né? E às vezes por causa da função, e aquele homem tão simples ali. Depois fui conhecendo todo o trabalho pastoral de Dom Ricardo em Pinheiro, um catarinense que virou nordestino, 33 anos naquela diocese. E quando fui chamado por Deus e pela igreja para ser bispo, claro que nessa hora a gente fica procurando referências. E com certeza uma das referências para mim veio de Dom Ricardo. Um homem tão simples, que foi capaz da misericórdia de Deus junto ao povo do Maranhão. Um homem que assumiu aquela missão por mais de 30 anos, com todas as dificuldades da missão, mas na leveza de quem está procurando fazer a vontade de Deus. Então eu louvo e bendigo a Deus pela vida e pelo testemunho desse nosso irmão Dom Ricardo. Com certeza Dom Ricardo é alguém que encarnou o espírito de nossa congregação. Em toda parte, anunciou e testemunhou que o coração de Jesus, portanto o amor de Deus, é o único remédio para todos os males. Fui escolhido para servir-te e para amar-te, meu irmão. Meu coração se dividiu entre o meu ser e o teu ser em comunhão. A vida colocou-me frente a frente com um reino que eu sonhava e era a minha vocação.
Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. Me fiz um sacerdote para ser como Jesus. Eu quero iluminar-te e receber a tua luz. A cruz que eu abracei é tua cruz, ó meu irmão. Se for preciso dar a vida, é minha vocação. Eis-me aqui, Senhor, para servir. Eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. Chegamos ao fim desse vídeo. Bom, a intenção ao falar desses nossos irmãos, dois que já partiram para a eternidade e Dom Ricardo que está aí firme e forte, não é fazer a causa de canonização de nenhum deles, né? A nossa intenção ao olharmos para essas pessoas não é outra senão a de tirarmos algum exemplo para as nossas próprias vidas. Figuras que foram e continuam sendo homens do coração de Deus. Gente que entende que o caminho do Evangelho é o caminho de aprender a se colocar no lugar do outro. O caminho do Evangelho é o caminho da misericórdia. O caminho do Evangelho é o caminho da alegria de sabermos que Deus não está bravo o tempo todo conosco, mas nos ama. Deus tem coração. Assim viveram esses homens, assim continuam vivendo. E nós queremos, através desse vídeo, lhes prestar uma homenagem, mas também refletir sobre as nossas próprias vidas. E nós, como temos levado a nossa experiência missionária. Que Nossa Senhora do Sagrado Coração, aquela que foi a primeira missionária do coração de Jesus, possa nos auxiliar nesse caminho e que nós continuemos a ser cada vez mais o coração de Deus no mundo. Estamos chegando ao final, não só desse vídeo, mas também da Semana Chevalier nesse ano. Que o nosso fundador também, de Junto de Deus, interceda pela nossa fidelidade cada dia maior ao Evangelho. Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus, eternamente.